Então, assim, a gente tem um corte de um vídeo, de uma aula que você deu no EAD sobre o Mar Morto. Que você Aham. foi lá e você mostra, tem as fotos Isso. daquelas pilhas de sal, De né, que sal, ficam isso, ali. isso. É. Não sei se dá para explicar assim, rapidamente pro pessoal aqui. Como que acontece esse processo? Como que você tem uma água, ou na verdade o porquê, Uhum. né, que você fala, citou até Sodoma e Gomorra e tal. Isso. Por que que um rio que tem água doce, ele empoça lá no Mar da Galileia ainda água doce e na continuação dele De chega lá repente na... sai, fica salgado, né? Isso, qual a É. explicação que a Então, teologia você. dá? Tem duas coisas, né? Dois fatores aí, né? Quanto mais ao nível do mar você tiver, maior a evaporação, né? E quanto mais você vai subindo, a pressão diminui e as temperaturas diminuem. Então, quando você sobe no Monte Everest, que está a 7.800 metros acima do nível do mar, você vai diminuindo a temperatura e a pressão diminui também. Uhum, Né? Quando você. E aí você tem temperaturas mais baixas lá, e a evaporação da água lá é muito difícil, né? Tanto é que tem neve pra caramba e não evapora, né? Porque não tem calor. Né? uhum. Quando você vai descendo, né? Então você pega uma parte de Israel, né? Então você pega o Lago Lula, ainda tá para cima, né? E quando você entra no Mar da Galileia, tá abaixo do nível do mar. Já. Ah, Quando vai descendo, ele vai ficando mais abaixo. Então, quanto maior a temperatura, né, que você tem embaixo, né, é maior a pressão. Então, quanto mais você vai descendo, né, a pressão vai aumentando e a temperatura aumenta proporcionalmente. É a uhum, panela de pressão, né? Panela de pressão, você trava, né, fechou, aumenta a temperatura, lá dentro você aumenta a pressão e a água que está lá dentro não está evaporando a 120 graus, ela não está fervendo a 100 graus, ela ferve a 120. Então, por isso que você aumenta o tempo de cozimento. uhum. Mesma coisa acontece no Mar Morto. Quanto mais você desce, né, ele está 400 metros abaixo do nível do mar, a evaporação é enorme, né, e as temperaturas são muito altas e o nível de evaporação é enorme. Quando você tem uma água dessa daqui, né, essa água aqui está cheia de sais. Uhum. Nós não bebemos água, a gente bebe os sais que estão aqui dentro, né? A Ah, gente não bebe água. A água é um veículo, sabe? Ah, vou uhum. matar a sede porque é água. Não, a água é só um Na veículo. verdade, o corpo está pedindo são os sais São da os sais água. que estão na água. Qual o Ah, veículo que ela usa para fornecer os sais? Água. ah, Quando você está com uma planta, uma raiz de uma planta, se você puser sal em cima, ou todos os sais minerais em cima, e não regar para entrar, não entra. não acontece Não nada. acontece nada, porque a Ah, absorção, o veículo que os sais utilizam para água é água. Então, caramba. por isso que você tem que irrigar a planta. Por quê? Porque ela gosta de água, não, ela gosta dos sais que estão na água, Ah, né? Não gosta caramba. da água, né? Não Por sabia, que que nem você imaginava. pega a minhocultura? Por que que você usa minhoca? Ah, não, porque minhoca era, tá, esquece isso, né? A minhoca faz o quê? Ela come o material orgânico e faz um cocôzinho. Esse cocô chama-se humus. Hum. O humus faz o quê? O humus é um colóide, ele facilita a entrada de água na raiz. Ah, Ponto, né? Por que, que eu ponho humus lá e cresce pra caramba? Porque ele facilita a entrada de água e os sais minerais dentro da raiz. É isso, né? entendi. A raiz, Caramba. ela às vezes é avessa até a água, né? E esse negócio faz com que você melhore essa absorção. Mesma coisa lá, né? No Mar Morto a evaporação é muito alta, altíssima, né? Uhum. E aí você tem uma super concentração de sais. Você pegar um pouquinho dessa água aqui, Ítalo, colocar no fogão e colocar um pouquinho de sal, você vai misturar, tá límpida. Você olha e fala, nossa, tá límpida. Aí você começa a evaporar. Daqui a pouco esse sal que está aqui, ele começa a decantar, fica lá embaixo. Por quê? Porque ele chega no que a gente chama de limite de solubilidade dos sais. Cada um daqueles sais que existem ali tem um limite de solubilidade. Se o cara está a temperatura X lá, que é temperatura um pouco mais amena, quando ele chega no Mar Morto é 40 graus. Então a Hum. taxa de evaporação é alta. Então quando chega, o Mar Morto todo já está com uma concentração salina enorme, que é da 7 vezes o que tem, 4 vezes o que tem no oceano e 7 vezes o que tem que nós temos. Então é um negócio altíssimo. A evaporação é alta e aí você começa a concentrar os sais e eles decantam. Toim, ficam embaixo. Uhum. Que sais? Cloreto de sódio, magnésio, todos os sais que você precisa para sua pele, para tudo, decanta lá. Ah, Então o que, que eles fazem? Quando eles pegam aquilo, eles pegam uma coletânea de sais que são benéficos, magnésio, cálcio, sódio, tudo, né? E aí você faz assim, vou pegar tudo isso, vou fazer um creme. E aí você faz, as mulheres usam, minha mulher trouxe um creme
Por que que é bom? Porque tem todos os sais que você precisa, estão ali. E eles podem ser absorvidos pela pele, demora um pouco mais, tudo, mas eles podem ser absorvidos. Então, por que que o Mar Morto é assim? Porque a concentração salina é altíssima. E quando a concentração de sais é muito alta numa região, num mar desses, a água fica mais pesada. E o seu corpo fica mais leve em relação à água. Uhum. Você entra num rio, num córrego, entrou, você afunda. Sim. Você entra em Santos, você já dá uma boiadinha já, né? Você fala, é melhor do que no rio. E na piscina. Piscina você afunda, né? Aí você vai em Cabo Frio, minha mulher é de Cabo Frio. Você entra numa lagoa daquelas, a concentração salina é altíssima. Você boia. Você fica boiando. Fica todo mundo lá, eita. Você entra no Mar Morto, você não consegue descer com o pé embaixo. Você tem que fazer É o inverso, um você faz esforço força. para poder descer, né? Você pega a piscina, não só na piscina do hotel, é com água do Mar Morto. Pô, eles colocam uma borda, né? Eles colocam um barramento para você segurar. Senão você não consegue descer, não Você consegue flutua. pôr o pé no chão. Né? Você fica, né? Você põe o jornal, fica e não consegue descer. Né? Por que isso? Né? Porque a água fica mais pesada e você tem uma concentração de sais muito grande. Só que vai evaporando, vai decantando. Então você tem um monte de montanha de sal, você olha na praia, o sal está todo acumulado embaixo, a taxa de evaporação é altíssima. E é isso que eles olhavam. Eu tenho comigo que isso não era assim, nem sempre foi assim. Né? Eu ainda tenho comigo que Sodoma e Gomorra fez mais. A pegada de Deus em Sodoma e Gomorra foi mais pesada do que a gente esperava, né? É, Um então, negócio louco, né? isso que eu ia até perguntar pra você, porque eu lembro que quando eu estudei no seminário, o professor na época ele comentou isso, ele falou, ó, é possível que essa região tenha sido a região de Sodoma e Gomorra e tal, É mais do sul, da região do sul, é mais do sul do Mar Morto, né? mas aí então é possível que aquela chuva de fogo, de enxofre que caiu ali, tenha feito com que esse buraco fosse criado. É aquele negócio você pode fazer uma analogia com o dilúvio, né? Sim, O dilúvio era porque choveu muito? Não sei. não Não só, necessariamente, né? veio água de baixo? Veio. Uhum. Então, as águas de baixo, as águas de cima, tal. Então, isso aí fez com que inundasse a terra. Se só a chuva não ia dar, precisa ser uma chuva louca, né? Deus pode fazer qualquer coisa, né? É. Mas precisa chover muito, né? Aham. Então ele falou, vou dar uma ajudazinha com a água de baixo também. Lá é a mesma coisa, sabe? Eu ainda acho que ali, quando fala de betume, né? Betume é petróleo, né? Então eu ainda acho que aquela região é uma região possivelmente petrolífera. Só que Deus fez o quê? Aflorou. Petróleo é assim. Você pensa que petróleo é um negócio enorme, é um lago, tal, não é. O petróleo está em traps. Traps são umas armadilhazinhas que estão no meio, né? O cara bate o olho lá, ele bate um som aqui, volta, bate outro som aqui, volta, ele vai analisando as rochas e ele delineia, se o cara da Petrobras delineia, fala assim, possivelmente, isso aqui é uma reserva possível ou provável. Uhum. Possivelmente aqui tem petróleo. E ele bate, ele só sabe depois que ele fura. Né? Porque ele não enxerga o petróleo, o tira do petróleo é escuro. orgânico, né? Então ele vai vendo as rochas, falou assim, não, aqui tem rochas sedimentares e tal. Sodoma e Gomorra, eu acho que era parecido. Então Deus fez o quê? Fez o betume e o petróleo mais pesado que estava embaixo subir e o negócio, né? Então a chuva de betume é porque ele fez uma explosão lá e eu acho que nessa hora deu uma rebaixada lá, porque 400 metros para baixo meu, é muita coisa, né? É uma coisa única, É assim. louco, né? É o ponto mais profundo, é a região mais profunda do mundo, né? Então, tá ali. E aí, no meio do Mar Morto, nos tempos áureos lá, né? O ponto mais profundo do Mar Morto tem 400 metros para baixo. Então, você vai, né, ninguém consegue fazer isso, mas se você fosse até o fundo do Mar Morto, você desceria 800 metros abaixo do nível do mar. É uma Caramba. pegada, sabe? Sabe? A gente tem poucas montanhas que tem essa altura, né? E se imagina para baixo, né? Então, essa taxa de evaporação altíssima, tem menos água descendo, né? Os peixes vêm tudo bonitinho no Rio Jordão. Quando eles entram no Mar Morto, a salinidade é 23%, né? O cara, ele morre na hora, pelo fenômeno de osmose. Toda a água que tem no corpo vai para diluir a água do Mar Morto, né? Então, o peixe morre na hora, né? Também Caramba. nós. Né? Eu pinguei uma gota de água do Mar Morto lá. Olha, eu demorei assim uns 15 minutos para tirar. E meu olho parecia de fogo. Assim, eu já tenho problema com água salgada. E, nossa, foi louco o negócio para mim tirar. Por quê? Porque ela é extremamente salina, é uma loucura.
taxa de evaporação altíssima, tudo. Agora tem que repor. Israel sacou isso e falou, ó, puxa do Mediterrâneo, eles estão tentando puxar do Mediterrâneo. Para recompor ali a Para quantidade de recompor, água. porque a salinidade do Mediterrâneo nem se compara com a do Mar Morto. Ela é leve, né? E ela é até tranquila, né? O Mediterrâneo, na verdade, é um istmo, né? E é um marzão, assim, né? Que cobre alguns países da Europa, África, etc, né? Mas a salinidade é a salinidade do Atlântico, né? Então, Sim. né? E algumas regiões podem estar um pouco mais salinas, tudo, mas uma salinidade média, né? Você pega no Mar Morto, é louco, né? Porque você encosta o dedo, você põe, nossa, coisa. Você põe quando, não sei se você chegou a fazer essa experiência, você pegar um pouco de água do mar e pôr na boca, não sei, parece que as pessoas podem até entrar um tempinho, ficar ali dentro do mar mesmo, né? É verdade. No turismo. É diferente, assim, é muito mais É salgada. muito mais salgada. É louco, é muito mais salgada. Assim, e quando você sai, você tem que entrar no chuveiro. Eles têm um monte de chuveiro, assim, de água doce, porque senão você tá na tirar roça, né? o sal do corpo. Senão você tá enrolado. Se você ficar lá com aquele som, meu, você... Então. E você tem que empastar de bloqueador solar, não é nem... É um negócio mais forte ainda muito que o pesado, protetor. né? Então é metal mesmo para segurar a bala. Senão Porque eu já reparei na praia aqui no litoral norte, por exemplo, de eu entrar na água, depois sair e tal, dar uma secada, de passar a mão aqui e sentir o sais, você evapora, você tá no Mar Morto, né? Você vai evaporando a água e você põe a mão, tá com sal. Imagino lá como deve ser, porque aqui, de passar a mão assim, às vezes eu sinto aquela... Parece um sal, enfim, é sal mesmo. É sal mesmo, é sal mesmo. Lá o mar tem muito cloreto de sódio de monte, né? O mar e o Mar Morto mais ainda. Tem muitos sais de magnésio e cálcio, né? Carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, todos esses sais em conjunto. Só que no Mar Morto vem de tudo quanto é lugar. Vem desde do Hermon, pegando os afluentes, que são poucos, não é que são poucos, mas dão pouca água, né? Jaboque e tal. Vai entrando e vai formando. Só que tem aluvião, tem tudo quanto é tipo de sal ali dentro daquela região. E evapora, a água evapora, todos eles chegam no limite de solubilidade e decanta. No mar, não. No mar eles não chegam no limite de solubilidade. Por isso que você não mete o pé embaixo e tem sal. Quando você entra lá em Cabo Frio, nas lagoas, aí sim, né, onde o Sal Cisne e tal fabrica lá, você mete o pé embaixo, é sal puro, né? E é conchinha e sal, né? Mas é pouco, comparado com o Mar Morto é crosta, né? Você pisa no sal, né? Eu já vi umas imagens, uns negócios parecidos com isso, assim, de... Fica na coluna, né? Eu fotografei, eu achei aquilo fantástico, né? Porque é física pura, né? Como a gente chama isso é físico-química, é teoria das soluções, né? Você vai evaporando, vai aumentando a concentração e dá muito isso em poço de petróleo também. Petróleo, você pega a água de um poço de petróleo, salinidade altíssima. E tem tudo, né, dentro, né? Tem vanádio, tem tudo que você possa imaginar lá dentro, né? Caramba. É louco o negócio, né? Isso é química inorgânica. Poxa, que legal.